Olá pessoal, estamos aqui de volta, módulo 5, organização. Vamos dar uma olhada agora nos tipos de poder. Vamos lá. A gente tem basicamente, pessoal, 5 tipos de poder. Poder coercitivo. Que poder é esse? Ou seja, poder coercitivo, gente, é o poder de quem, diga assim, de penalizar alguém. Ou seja, se você não fizer algo que eu estou precisando que você faça, eu vou te dar uma pena, um castigo, ou seja, eu vou te prejudicar de alguma forma. Então lembra sempre, coerção, coercitivo vem de coerção, é o poder que alguém pode ter de te causar algo negativo, ou seja, de te trazer alguma punição. Ok, pessoal? Então, por exemplo, é muito comum. Por exemplo, vamos dar aqui um caso, por exemplo, se você for servir ao exército e você se atrasar ao chegar no trabalho, você vai preso. Ou seja, aquilo ali advém do poder coercitivo que o chefe tem sobre você. Ou uma multa que possa te trazer, se você não fizer um trabalho, não vier ao trabalho, você é multado. Por exemplo, jogador de futebol, a gente vê muito isso. Fulaninho foi para a noite e chegou tarde, faltou o treino, aí perdeu 10% do salário. Isso é o quê? É o poder coercitivo que advém, então, da capacidade que aquele teu chefe ou alguém que possa ter de te penalizar, te trazer alguma pena, se você não tiver aquele comportamento. Lembra sempre, gente, que poder é a capacidade que aquele chefe ou aquela pessoa tem de influenciar o teu comportamento. Ou seja, o poder coercitivo, então, ele é o poder de te trazer alguma punição. O próximo poder é o poder de recompensa. Ou seja, em vez de te trazer algo negativo, no caso do poder de recompensa, ele vai te trazer algo positivo. Então, é o poder de premiar, de te trazer uma remuneração, um bônus. Isso é muito comum nas empresas, né, gente? Se você bater uma meta, você vai ter um salário a mais, você vai ter um PL, você vai ter uma premiação, um bônus, uma viagem que você vai ganhar. Ou seja, a partir do momento que a gente vê aquela outra pessoa como alguém capaz de nos dar uma recompensa, é claro que a gente tem diga assim, uma predisposição a aceitar o que ela vai pedir a gente. Imagina você, por exemplo, você está ali num dia, você fura o teu pneu na frente de uma comunidade e tal. Se você for pedir para alguém, assim, talvez seja difícil de você conseguir alguém que te ajude a trocar o pneu, não é verdade? Furou o teu pneu, precisa de alguém, alguém pode me ajudar. Talvez você não consiga ninguém. Ou talvez um ou outro ali, se o pessoal for gente fina. Agora imagina se você virar e falar, pessoal, R$100 para o primeiro que aparecer aqui para trocar meu pneu. Rapidamente você vai encontrar com certeza alguém para te ajudar. Ou seja, esse poder de recompensar, de trazer algo positivo, é o poder de recompensa. O próximo poder é o poder legítimo, ou seja, o poder que advém da posição daquela pessoa dentro da empresa. Ou seja, ele é teu chefe, você naturalmente tem o quê? O dever de responder a ele, de fazer o que ele está te pedindo para fazer. Tá? Então o poder legítimo é o que advém o quê? Da posição hierárquica, do cargo daquela pessoa. Ou seja, ele é seu superior hierárquico na empresa, ele então tem o poder de te mandar fazer alguma coisa. Ok? Dentro, claro, de uma razoabilidade. Poder referente, gente, ou poder carismático, é o poder que aquela pessoa tem sobre alguém pelo caráter de liderança que ele tem, a pessoa, diga assim, a percepção positiva que alguém tem daquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes aquela pessoa só pelo carisma, diga assim, pela posição que ela tem, todo mundo admira aquela pessoa, todo mundo quer, digamos assim, de alguma forma, estar envolvida com aquela pessoa, ele tem o que a gente chama, então, esse poder referente. E o último é o poder que advém de uma capacidade especial, de uma habilidade especial. Aquela pessoa, ela tem uma capacidade que naquela situação é vista como fundamental. É o que a gente chama de poder de competência. Então, por exemplo, imagina que você está com um colega, num restaurante, seu colega tem um ataque cardíaco, e alguém grita lá, eu sou médico. Naquele momento que você viu que aquela pessoa é médico, naquela situação que o seu colega está passando mal, o que ele te pedir para fazer, você vai obedecer, concorda? Se ele é médico, ele entende o que ele está falando. A mesma coisa isso acontece numa empresa. Imagine que você tem um problema sério na parte contábil da sua empresa e você sabe que no outro setor lá tem uma pessoa que sabe tudo de contabilidade.
é natural que você vai fazer o quê? Você vai obedecer o que ele te diz para fazer, ou seja, o poder que ele tem ali, na verdade, é o poder o quê? Do conhecimento que ele tem. Naquela situação, você vê aquela pessoa como alguém que pode te dizer, assim, te trazer uma informação importante, ou seja, a opinião dele é muito importante e você tem normalmente que obedecer, que seguir o que ela está te dizendo. Ok, pessoal? Então, basicamente a gente tem então o poder coercitivo de você penalizar alguém, o de recompensa, que é você pagar, dar algum benefício para alguma pessoa, poder legítimo, que é o poder que advém do cargo, poder referente ou carismático, que advém da percepção positiva que você tem de uma pessoa, e o de competência, que é atrelado ao conhecimento, àquele know-how que aquela pessoa traz ali. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada, então, nas questões relativas a esse tema. Questão número 10, questão da ESAF, Secretaria do Tesouro Nacional, Desenvolvimento Institucional, de 2008. Liderança é a forma de se influenciar pessoas, interagindo no seu comportamento por meio do processo de comunicação, visando alcançar objetivos comuns. Portanto, liderar é conhecer a motivação humana e saber conduzir pessoas. O subordinado, ao aceitar as ordens de um líder, por se basear na percepção ou na crença de que quem o influencia tem alguma especialização importante ou algum conhecimento especial que ele, o subordinado, não possui, corrobora que tipo de poder do líder. Ou seja, vamos lá. Que tipo de poder ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando aqui, ao aceitar as ordens de um líder, por se basear na percepção de que quem o influencia tem alguma especialização. Ou seja, que tem um conhecimento especial. Esse, gente, a gente já viu, é o poder de competência. Ou poder de especialização. Vamos lá. Alternativas seriam poder de recompensa, não é isso que ele está falando na questão. Poder coercitivo de penalizar também não. Poder legítimo não. É o poder de especialização ou de competência. Poder referente, ou poder de referência, é o poder Deixa eu apagar aqui. Carismático. Ok, pessoal? Não é esse também o que a questão está se referindo. O gabarito é letra D. Vamos lá para a próxima questão. Aliás, próximo tema. Vamos lá, gente, começar a falar de departamentalização, o que se trata, as principais abordagens. Departamentalização é o modo que a gente tem, gente, de agregar tarefas, pessoas, atividades em unidades separadas. Ou seja, como que a gente vai dividir o trabalho, como a gente vai dividir essas tarefas, quem vai fazer o quê. E isso pode, digamos assim, ser feito do quê? De vários modos que façam sentido, ou seja, que sejam coerentes entre si, que sejam semelhantes ou coerentes, tá? Buscando o quê? Um aproveitamento racional dos recursos, ou seja, buscando a melhor forma que a gente possa ter de atingir aqueles resultados com os recursos que a gente tem. E isso tem diversas formas de ser feito de acordo com alguns fatores que a gente vai ver. Então, gente, vamos dar uma olhada primeiro na abordagem funcional, que é a mais comum, a mais fácil, a mais intuitiva. Abordagem funcional, como a gente falou, é a mais comum na administração. Ela é, gente, dividida de acordo com as tarefas e funções, ou seja, normalmente numa abordagem funcional você tem ali setor de finanças, setor de marketing, setor de recursos humanos, setor de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você tem os diversos setores de acordo com as funções de cada pessoal, tá? De cada área. E ela normalmente é adequada ao quê? A empresas menores, ambientes estáveis. Por que ambientes estáveis, gente? Porque é mais fácil, assim, é uma estrutura que depois vocês vão ver, a estrutura por funções, cada tipo de pessoal, ou seja, cada perfil está alocado em sua área. Então, quem está na área de vendas está na área, todo mundo ali no mesmo setor.
Quando você tem um ambiente muito dinâmico, o ideal é que essas pessoas entrem em contato, que exista uma coordenação melhor entre essas áreas. E a estrutura funcional não é a melhor para isso. Com poucos produtos ou em uma região pequena, ou seja, localizada. Normalmente é aquela estrutura onde a empresa que está começando, ela pega uma estrutura funcional porque ela é mais fácil, mais intuitiva e numa empresa pequena, ela é adequada. Estamos vendo aqui um exemplo de abordagem funcional. Como vocês estão vendo, ela é dividida como, gente? Por setores, por função. Então, por exemplo, logística, marketing, finanças, RH, ou seja, todas as funções da administração. Vamos agora partir, gente, o que acaba acontecendo? A empresa, quando cresce, a abordagem funcional ela deixa de ser interessante. Ou seja, a partir de um momento que ela fica muito grande, esses setores funcionais vão ficando cada vez mais inchados, e as pessoas só se comunicam, só trocam informação no seu próprio setor. Existe uma dificuldade de você trocar informação entre os diversos setores da organização. Com isso, muitas empresas passam a uma abordagem divisionalizada, ou seja, divisão. Com essa abordagem, gente, você tem o quê? Você dá autonomia àquelas divisões para que você atenda aquele mercado, aquele produto específico da melhor maneira possível. Então você dá autonomia, você cria autonomia para aquelas divisões atenderem melhor o seu mercado, ou seja, elas vão dividir, pegar os seus recursos, gente, e atender da melhor maneira possível cada setor, cada mercado, cada produto, da maneira que elas acharem melhor, ou seja, elas vão ter mais flexibilidade para lidar com esses problemas localizados. Mas o planejamento continua no topo. Ou seja, o planejamento estratégico continua localizado na cúpula. Mas elas têm autonomia para fazer o quê? Para fazer a gestão daqueles recursos delas de acordo com o seu departamento. Eu vou dar um caso aqui. Gente, estou citando aqui um exemplo de abordagem divisional. Vou dar um caso, por exemplo, de uma empresa conhecida. Deixa eu criar aqui uma página. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa como a GE. Vocês devem conhecer a General Electric. A GE, gente, ela é uma empresa imensa, das maiores empresas do mundo, e ela tem diversas divisões. E divisões as mais díspares, as mais diferentes possíveis. Por exemplo, a GE ela fabrica turbina de avião. Mas ela também faz geladeira. E também faz, por exemplo, equipamentos e máquinas hospitalares. Então pense bem, gente. 3 negócios totalmente diferentes. Ou seja, você tem aqui um ambiente, por exemplo, aqui. Quem é o cliente quem vende turbina? Seriam os fabricantes, né, de avião. As companhias aéreas, ou seja, quem já tem avião, ou seja, grandes empresários que tenham jatinhos. Já quem compra a geladeira, gente, é o público em comum, público geral. Existe praticamente todo mundo pode ter uma geladeira. Você vende isso em quê? Em lojas de eletrodomésticos? E equipamentos hospitalares, pessoal? Você vende o quê? Para hospitais, clínicas, o setor público que também consome esse tipo de produto. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Cada divisão dessa tem problemas e tem setores, competição daqueles setores é totalmente diferente.
Então, por exemplo, próprio tipo de negociação, quantos clientes você tem, como é que você vai, se você tem que financiar, se você não tem. Se é um produto barato, é um produto caro. Então, por exemplo, uma geladeira pode custar aí 800, 700 reais, as mais baratas. Já uma turbina de avião custa milhões de dólares. Então, assim, são negócios radicalmente diferentes. Para você fazer isso numa estrutura funcional, seria impraticável. Então, você dá o quê? Você cria cada divisão dessas, tem a sua estrutura própria, ou seja, tem seu departamento de finanças, de marketing, de logística. Por quê? Porque os negócios são totalmente diferentes e necessitam de uma abordagem de estratégias diferentes. Porque, por exemplo, a GE aqui ela pode ser a líder de mercado. E aqui, por exemplo, veja bem, estou falando, não sei, tá? Pode ser a quinta marca mais conhecida, ou seja, ou mais vendida. Então, cada setor tem seu diagnóstico estratégico diferente, tem suas estratégias diferentes de acordo com o quê? Com as características, as forças competitivas, como a gente já viu, de cada setor, de cada realidade. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Como a gente viu ali, por exemplo, isso é um exemplo hipotético. Nesse caso, a gente teria a divisão de eletrodomésticos, de eletrônicos e de automóveis, atrelada ao quê? Todas a mesma empresa, a mesma situação, aqui com órgãos que seriam órgãos de suporte, e aqui as gerências de cada uma, ou seja, cada uma delas teria a sua própria estrutura e autonomia para tocar o negócio da maneira que achasse mais eficiente, mais eficaz. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado tranquilo aqui a estrutura divisional. Vamos para a estrutura que eu considero a estrutura campeã de cair em concurso, disparado, porque ela é a estrutura menos, digamos assim, menos intuitiva, ou seja, ela é a estrutura que, se você não estudou, você não vai entender aquela questão. Vai ser muito difícil você entender o que é uma estrutura, uma abordagem matricial. Gente, é um modelo misto. Modelo misto porque ele junta uma estrutura funcional com uma divisional, ou digamos assim, uma funcional por projetos, ou seja, são várias, digamos assim, uma estrutura que ela sai fora do que a gente chama de autoridade dual, ou seja, não tem, ela vai para uma autoridade dual, não tem unidade de comando. Não tem unidade de comando, ou seja, você parte para uma situação onde você tem uma estrutura de cima para baixo, normalmente funcional, e uma estrutura horizontal, ou seja, uma estrutura cruzando aquela mesma estrutura, uma estrutura muitas vezes por projetos, tá? Ou divisional. Ou seja, você tem ali uma realidade onde aquela pessoa ela está atrelada ao seu chefe de cima, ou seja, ela responde ao seu chefe funcional, por exemplo, mas ela está alocada em 3 projetos, e é onde ela responde para esse gerente de projetos. Então ela tem 2, 3 chefes ao mesmo tempo. Ok? Ela faz o que, gente? Ela facilita a coordenação interdisciplinar, porque esses projetos podem ter ali pessoas de finanças, de marketing, por exemplo, de contabilidade, todas ali no mesmo projeto, apesar de estar ligadas aos seus setores originais. E para que ela veio, gente? Ela veio para tentar conciliar essa estrutura rígida a uma maior flexibilidade, ou seja, você tenta se adaptar aos problemas que vão acontecendo, aos projetos, digamos assim, aos grandes digamos assim, clientes que você possa atender, ou seja, alguma realidade que seja temporária ou localizada e, digamos assim, aproveita a estrutura que você já tinha, a estrutura funcional. Ok, pessoal? Vamos lá, ter um exemplo de um caso desse. Então, por exemplo, eu peguei um caso aqui, um banco, e você teria, por exemplo, a filial Brasil com a filial Portugal e a filial China. Então, por exemplo, o funcionário A aqui, ele responde ao diretor da filial Brasil, mas ele pode, por exemplo, estar ligado também ao chefe mundial lá da ABC Seguros, ou seja, ele responde para esse cara e responde para essa pessoa aqui, o diretor da ABC Brasil, e responde ao ABC Seguros, ou seja, é o que a gente chama de estrutura matricial, onde você tem uma estrutura de cima para baixo, hierárquica, e você tem uma estrutura por divisão ou por projetos. Ok, pessoal? Então, assim,
É por isso que se chama matricial, porque ela é uma matriz. Ou seja, você tem ali diversos funcionários que estão nessa situação. Ele responde para cá e responde para cá. Ok? Vamos lá dar uma olhada, então, na próxima estrutura, que é a estrutura em rede, que é a estrutura mais moderna. Ou seja, é uma estrutura que ela troca a hierarquia pela parceria. Então, lembra sempre bem disso, é muito cobrado. Ela troca a hierarquia pela parceria. Então, vamos lá, gente. Como é que funciona hoje em dia essas estruturas em rede? Você tem um mundo cada vez mais globalizado. Hoje você compra do mundo todo e pode vender ao mundo todo. Então, você tenta buscar aproveitar essa realidade, ou seja, você tenta captar recursos e parceiros no mundo todo e utilizar, digamos assim, essa estrutura para vender ao mundo todo. Então, por exemplo, você tenta, por exemplo, você pode ter uma empresa de automóveis hoje em dia e você compra um motor em um lugar na África, os pneus vêm de outro, cada um de um parceiro diferente, em vez de você fazer isso tudo dentro da sua empresa, o que a gente chama de verticalização do processo produtivo. Ou seja, você tenta o quê? O outsourcing, você busca parceiros, cada um vai fazer uma parte daquele teu carro e você vai juntar todas essas peças e vender isso no mercado. Muito comum, por exemplo, hoje, no mercado de automóveis, é muito comum também no mercado de aviões. A Embraer, por exemplo, existem diversos parceiros que fazem essas peças, por exemplo, uma faz a asa, outra faz a turbina, outra faz os equipamentos de aviônica, e a Embraer vai lá então e vai montando todas essas peças para entregar o avião ao seu cliente. Então, gente, qual é a vantagem? Você tem mais flexibilidade. Imagina que você vai ter que, por exemplo, se você tivesse que montar uma fábrica para entregar um automóvel, construir aquela fábrica do zero, contratar aquelas pessoas todas, você ter que treinar aquelas pessoas todas, levaria muito tempo e, além disso, te deixaria amarrado. Ou seja, seria difícil para você depois, por exemplo, vamos que você não queira mais produzir aquele automóvel, fechar aquela fábrica seria complexo. Traria problemas políticos naquela realidade. Você teria, imagina, no caso Fiat manda 10 mil pessoas, isso sai na televisão, no jornal. Ou seja, te traz uma rigidez você fazer tudo sozinho. Na hora que você está contratando isso no mercado, você deixar de comprar o motor de fulano, cicrano, beltrano, isso não te traz problema nenhum. É uma gestão de contratos ali que você tenha. Ou seja, você vai lidando com aqueles parceiros de acordo com as necessidades que vão aparecendo. Aumenta a contratação se for interessante, diminui a contratação se for interessante, muda de parceiro. Ou seja, você ganha o quê? Flexibilidade e competitividade nesse mercado. Ok? E como a gente falou, você vai operar como, gente? Por contratos. Você vai digamos assim, mercado, ver o que tem, digamos assim, quais são os fornecedores possíveis, quem está ali te trazendo a melhor qualidade, o custo mais interessante, uma regularidade, ou seja, alguém que não vai furar contigo e vai atrapalhar o teu processo produtivo, tá? Ou seja, essa é uma estrutura em rede. A gente tem aqui, peguei uma contribuição aqui do livro do Sobral, você tem ali, isso seria a tua empresa, e você teria diversos parceiros, ou seja, aqui um concorrente que você tem uma aliança, você faz uma aliança com o teu fornecedor, você tem aqui a unidade de distribuição, você tem alguém que te ajuda com isso. Ou seja, você numa estrutura em rede, você tem parceiros fora da tua organização. Tá? Ou seja, parceiros que podem estar no mundo todo, em qualquer local. Tá? Não é mais necessário que tudo esteja dentro da empresa. Aliás, não é mais necessário, não é mais desejável. Tá? Porque você vai ganhar, então, o quê? Flexibilidade e competitividade. Você tem, por exemplo, deixa eu criar mais uma paginazinha aqui. Você tem, por exemplo, um caso muito comum, que é o caso da Nike.
Gente, o que a Nike faz? A Nike é uma empresa que usa essa estrutura em rede há muito tempo. Ela tem uma fábrica na China, uma não. Ela tem diversas fábricas que vendem para ela, ou seja, essas fábricas não são de propriedade da Nike, ou seja, são todas contratadas. Ela pode ter, por exemplo, um design feito nos Estados Unidos, feito por ela ou não. Ela pode contratar uma empresa para fazer o design de um tênis. Ela pode, por exemplo, contratar uma empresa de logística na Inglaterra, por exemplo, para fazer esse trabalho de logística para ela. Ou seja, essa empresa chinesa que está contrato, envia o tênis para essa empresa na Inglaterra, que também é uma empresa contratada. E, digamos assim, tudo isso é conectado por uma empresa de TI na Índia, que também é uma empresa contratada. Deixa eu apagar aqui que está meio difícil de entender. Vamos lá. Ou seja, gente, existem diversos parceiros ali dentro digamos assim, do processo de agregação de valor, que nenhum deles é propriedade da Nike. São todos o quê? Através de contratos, através de parcerias. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos começar a comentar as questões relativas a esse tema. Um abraço, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.